Olá, turminha do oitavo ano. Vamos começar mais uma aula de história falando sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. O antigo regime, nós vamos observar que teve uma situação na França no final do século XVIII, que foi o antigo regime, que a gente conhece como absolutismo, onde o rei era considerado representante de Deus na Terra. 28 milhões de habitantes, era o país mais populoso da Europa. Tinha aí a injustiça social, onde o clero e a nobreza tinham enormes privilégios, né? A sociedade estava dividida em três estados, que era o primeiro, segundo e terceiro estado, sendo que o primeiro estado era o clero, composto aí por 280 mil pessoas. O segundo estado era a nobreza, composta por 840 mil pessoas. E o terceiro estado, que era formado aí por 26 milhões e 880 mil pessoas, que eram os camponeses, os trabalhadores das cidades e também os burgueses. Reis, nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégios e também não pagavam quase nenhum imposto. O terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava com seu trabalho o primeiro e o segundo estado. Já os camponeses pagavam a talha e o dízimo e, em caso de uma má colheita, eles passavam fome, o que geravam aí frequentes protestos, né? Então, a maioria da população vivia e trabalhava no campo. Devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e os preços altos. Na década de 1780, as inundações e secas foram frequentes e, com o aumento do preço dos alimentos, a fome atingiu com mais força o mais pobre, né? E acabou gerando grande insatisfação social entre eles. A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista e, para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava impostos, encarecendo os preços das mercadorias e diminuindo assim o poder de compra da maioria da população, fazendo muitas empresas falirem, gerando aí o desemprego. Mas o governo de Luís XVI, ele gastava mais do que arrecadava e aumentava impostos para ter mais dinheiro. A fome e o desemprego aumentaram, né, a insatisfação dos franceses com o antigo regime, e diante da gravidade da situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que tinha se reunido pela última vez há 175 anos, e nessa Assembleia cada estado tinha direito a um voto. O clero e a nobreza reunidos tinham 2 votos contra apenas um do terceiro estado, e eles estavam certos de que ganhariam a votação. Mas os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa e não por estado, o que significava a derrota certa do primeiro e segundo estados. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. Então, no início da Assembleia, Luís XVI, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu que a votação continuaria sendo por estado. Assim, o terceiro estado continuaria tendo apenas um terço dos votos. O terceiro estado foi contra a proposta e o rei ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. Então, aí o deputado Mirabeau retrucou: estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força dos baionetas. Luís XVI mandou fechar a sala onde os deputados se reuniam, mas eles invadiram a sala do jogo da pela. Os deputados do terceiro estado uniram-se com o objetivo de elaborar uma constituição para a França e declararam-se aí a Assembleia Nacional. Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que retirava aí os privilégios do clero e da nobreza e limitava o poder do rei e instituía a monarquia constitucional. O rei não tinha mais o poder absoluto de fazer e aprovar leis. A Constituição dava fim à monarquia absolutista na França, mas outros privilégios eles foram criados para atender aos interesses da burguesia, que liderava aí o processo revolucionário, a exemplo do voto censitário, né? Que somente os cidadãos que possuíssem uma certa renda podiam votar, e assim a maioria da população, que era cerca de 85%, foi excluída do voto, né? Ali os camponeses, artesãos, operários e também as mulheres. Mas no dia 14 de julho de 1789, quando souberam que o rei mandaria reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saquearam depósitos de armas e de alimentos e, com o apoio dos soldados do exército, a população francesa invadiu e tomou a Bastilha, prisão símbolo do absolutismo. No campo, ao saber da queda da Bastilha,
camponeses invadiram castelos e queimaram os registros de suas dívidas e documentos de cobrança de impostos. Em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte aboliu a servidão, os dízimos e também os privilégios do clero e da nobreza. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, reconhecendo então o direito a todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e também a resistir a qualquer tipo de opressão. A Assembleia também confiscou os bens da Igreja e os membros do alto clero fugiram da França, acompanhados aí de milhares de nobres, e levaram consigo dinheiro e joias. No exterior, começaram a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. Mas o rei da França ele foi contrário à Constituição, acabou se aliando aos reis da Áustria e da Prússia, e também a uma parte da nobreza e do alto clero francês que estava indignada com a perda de seus privilégios. Então, aliadas a essas forças, eles montaram um exército e invadiram a França. A Assembleia declarou a pátria em perigo e o povo pegou em armas para defender seu país. O rei fugiu aí acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso. Populares se juntaram ao exército francês, que com isso ganhou forças para vencer, os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. Mas, falando sobre a Convenção Nacional, após a vitória contra a monarquia, elegeu-se aí uma Convenção Nacional, que era uma assembleia encarregada de elaborar uma Constituição. Então, nessa convenção, nós vamos ver aí que surgiram 4 grupos: os girondinos, os jacobinos, os cordelis e também a planície. Então, era composta aí de cerca de 750 deputados e a convenção abrigava esses 4 importantes integrantes grupos políticos. Os girondinos, eles sentavam-se à direita da mesa diretora da Assembleia e por isso ficaram conhecidos como grupo de direita. Os jacobinos sentavam-se à esquerda e por isso tornaram-se conhecidos como grupo de esquerda. Os girondinos, eles representavam a alta e média burguesia, que eram banqueiros, armadores, industriais, comerciantes. Eles defendiam o voto censitário, o direito à propriedade privada e eles eram contrários à participação popular na Revolução. Já os jacobinos, eles representavam sobretudo a pequena burguesia, que eram profissionais liberais, como advogados e médicos, funcionários públicos e também lojistas. Eles defendiam um governo central forte, o voto universal e também a participação popular no processo revolucionário. Eles eram liderados por deputados eleitos por Paris, como Robespierre. Os cordeliers, eles defendiam propostas radicais, como o fim da propriedade privada e a reforma agrária. Eles eram liderados por Marat e Danton. Cordeliers e jacobinos, eles sentavam-se nos bancos mais altos do plenário e, por isso, esses 2 grupos políticos eram conhecidos como montanheses. A planície era composta de deputados que agiam conforme seus interesses imediatos, ora apoiando os girondinos, ora os jacobinos, e eles sentavam-se no centro da convenção. A República Francesa, a gente vai observar que os membros da convenção eles foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda. Apesar de as mulheres terem participado ativamente na Revolução Francesa, elas foram impedidas de participar das decisões políticas e excluídas do direito ao voto. A convenção aboliu a monarquia e proclamou a República. O rei Luís XVI ele foi acusado de traição à pátria e levado a julgamento, Os girondinos queriam absolvê-lo e os jacobinos queriam sua condenação. Após um mês aí de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção declararam Luís XVI culpado. A condenação se baseou nas provas encontradas no cofre do rei, que mostravam que ele havia feito acordos com monarcas estrangeiros combinando a invasão da França. E em janeiro de 1793, o rei foi executado em praça pública, sob uma chuva de aplausos dos populares. Com a execução do rei, Luís XVI aumentou a oposição dos jacobinos, que por sua vez procuraram manter o controle da situação, criando órgãos especiais como o Comitê de Salvação Pública, que tinha aí como líder Robespierre, o verdadeiro chefe de governo. A França ela estava passando por uma grave crise econômica e financeira. Para contê-la, o Comitê de Salvação Pública adotou algumas medidas como distribuição das terras dos nobres para os camponeses,
a abolição da escravidão nas colônias francesas, o ensino primário obrigatório e gratuito e o tabelamento dos preços dos gêneros de primeira necessidade que subiam diariamente. Então, as medidas elas foram bem recebidas pelas camadas populares, porém desagradaram aí os girondinos. A tensão entre os dois grupos aumentava, né? E quando uma mulher ligada aos girondinos assassinou Jean Paul Marat, um líder popular jacobino, isso intensificou a repressão às pessoas contrárias ao governo. Então, quem fosse suspeito de conspirar contra a revolução era condenado à morte por um tribunal do governo sem julgamento, interrogatório e direito de defesa. E assim, milhares de pessoas morreram na guilhotina sem a chance de se defender. A população passou a ter medo do governo no período conhecido como período do terror, já que os jacobinos não pouparam nem seus aliados, né? Eles guilhotinaram líderes revolucionários como Danton, que foi decapitado por ser contra o aumento da violência, e também Hebert. Assim, eles perderam o apoio popular e também da maioria dos deputados franceses. Aproveitando-se da situação e do clima de radicalização política, os deputados girondinos e os da planície resolveram dar um golpe. Eles prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e os executaram na guilhotina sem julgamento. O poder político passou a ser exercido por aqueles que representavam os interesses da alta burguesia, não é? Que eram os grandes comerciais, industriais e banqueiros. E os novos governantes apoiaram a burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. No ano de 1795, foi elaborada uma nova Constituição que manteve a República e restabeleceu o voto censitário. O governo foi entregue a um diretório que era composto de 5 deputados e enfrentou resistência, tanto por parte dos jacobinos quanto dos monarquistas. E para levar ao poder o conde de Artois, né, irmão de Luís XVI, os monarquistas, apoiados pela Inglaterra, eles lideravam revoltas em toda a França. Os novos jacobinos, por sua vez, eles usavam seus clubes e jornais para atacar o governo. Nesse clima de tensão, em 1796, Graco, ele liderou um movimento popular que propunha a abolição da propriedade privada e igualdade social. Esse movimento ele ficou conhecido como Conspiração dos Iguais. Foi derrotado e Babeuf foi executado juntamente com seus aliados. Para conter as revoltas, foram fechados os jornais de oposição e as pessoas contrárias ao governo também eram ameaçadas de expulsão do país. Mas o governo estava desmoralizado, pois muitos de seus membros estavam envolvidos em escândalos e também atos de corrupção. Então, com o envolvimento por parte dos membros do diretório em escândalos e atos de corrupção, os jornais eles diziam que para governar a França era preciso um homem enérgico, respeitado e admirado para salvar a pátria. Então, Napoleão Bonaparte, que era um jovem general do exército francês, ele era ali apontado como favorito para reunir todas essas características, graças aí a seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. Bonaparte, então, apoiado por políticos burgueses e militares, tomou o poder em 10 de novembro de 1799, é o que a gente conhece como 18 Brumário, segundo o calendário republicano, e esse episódio, né, ficou conhecido como o golpe de 18 Brumário. Assim, completava-se a Revolução Burguesa, que havia se iniciado 10 anos antes na França. E aí nós vamos ver agora um pouquinho sobre a Era Napoleônica. No consulado, o governo ele era exercido por 3 cônsules, né? Mas quem governava de fato era Napoleão Bonaparte, que ocupava aí o cargo de primeiro cônsul. Na nova Constituição Francesa, manteve o regime republicano, mas deu enormes poderes a Napoleão, que podia propor leis, declarar guerra, firmar a paz e etc. Aproveitando disso, Napoleão ele mandou prender seus adversários e censurou a imprensa, permitindo somente a publicação de notícias favoráveis ao governo e obrigando os jornais a fazer propagandas que promovessem e exaltassem os feitos realizados por ele, né? A exemplo também do Arco Triunfo, que ele mandou construir em Paris, e foi uma forma de auto se promover. Quanto à economia, buscando melhorar a economia francesa, Bonaparte adotou uma série de medidas que favoreceu os camponeses, trabalhadores urbanos e principalmente a burguesia, como, por exemplo, a legalização da distribuição de terras feita
a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa, a drenagem de pântanos, construção de estradas e pontes, o que veio facilitar o transporte e diminuiu aí o preço dos alimentos vendidos nas cidades, a criação do Banco da França, que era controlando aí a emissão do papel moeda, e também empréstimo de dinheiro à indústria e ao comércio, o que veio acelerar o processo de industrialização ali na França. O governo também criou escolas de ensino primário, nas maiores cidades e uma escola para a formação de professores na capital, ampliando o acesso à educação. Na área do direito, criou o Código Civil, que se tornou modelo para diversos países, inclusive o Brasil, Entre vários pontos do Código Civil napoleônico, nós podemos destacar a abolição definitiva dos privilégios do clero e da nobreza, proteção do direito à propriedade privada, separação do casamento civil do religioso, igualdade de todos perante a lei. Então, apesar de alguns avanços, o Código proibia os sindicatos e as greves e defendia a submissão da mulher ao marido. Aproveitando-se de sua popularidade que estava elevada, Napoleão Bonaparte ele promoveu um plebiscito, ou seja, uma consulta ao povo, e em 1802 ele tornou-se cônsul vitalício, com direito a indicar seu sucessor. Então, 2 anos depois, por meio de novo plebiscito, foi aclamado imperador dos franceses e coroado em 2 de dezembro de 1804, e o consulado dava lugar aí ao império. Então, uma das características de Bonaparte como imperador foi a guerra expansionista, que visava aumentar os domínios do Império Francês. A Inglaterra, que era a maior potência industrial da época, temia o poder econômico da França, que tinha se desenvolvido aí industrialmente e logo se tornaria um forte concorrente, no mercado europeu. E a política expansionista de Napoleão se tornava mais evidente. A cada vitória do exército comandado por ele, novas terras na Europa eram anexadas à França, que adquiria mais mercados para seus produtos e ameaçava diretamente a Inglaterra. Então, tentou invadir a Inglaterra, mas foi vencida pela esquerda inglesa, do almirante Nelson na Batalha de Trafalgar. E por terra, o exército de Napoleão teve êxito, vencendo aí os inimigos muito mais numerosos e bem armados. Em menos de 2 anos, derrotou a Áustria, a Rússia e a Prússia, que se haviam ali aliado à Inglaterra. Quando a gente fala sobre o bloqueio continental, é porque a Inglaterra era uma ilha e só podia ser atacada por mar. Então, além disso, sua marinha de guerra era extremamente preparada e fazia com que a Inglaterra fosse conhecida como Rainha dos Mares. Isso impedia Napoleão de invadir o país. Então, ele decidiu derrotar o país economicamente para conquistá-lo em seguida. Foi quando ele criou o bloqueio continental. Esse bloqueio proibia aí os países europeus de comercializar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Mas, apesar do bloqueio, os produtos ingleses continuavam a entrar na Europa por diversos pontos, inclusive por Portugal. A mando de Napoleão, soldados franceses invadiram Portugal, obrigando o príncipe Dom João VI a fugir do país e transferir a corte portuguesa para o Brasil. Na Espanha, o povo lutava para expulsar as forças napoleônicas de seu território, que à época era governado pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte, e o exército francês continuava a conquistar territórios, fazendo o Império Napoleônico chegar à sua máxima extensão por volta de 1812. Na França, Napoleão sofria duras críticas, por causa das guerras expansionistas que tinham matado milhares de franceses, da censura dos jornais, revistas e livros, por alto se promover e sufocar as ideias da Revolução Francesa, e enquanto isso os povos dominados reagiam ao domínio do Império Francês. A intensa reação popular na Espanha obrigou Napoleão a ceder para a família real espanhola o trono, que antes era ocupado por seu irmão, José Bonaparte, e somava-se a isso aí o fracasso do bloqueio continental, que não impedia aí os ingleses de vender seus produtos industrializados na Europa e na América. Então, várias nações agrárias romperam o bloqueio continental e voltaram a negociar seus produtos com a Inglaterra. A Rússia, por exemplo, rompeu o bloqueio no final de 1810, devido aos enormes prejuízos que teve por não poder vender seus estoques de trigo e madeira para os ingleses, como ele fazia antes. Então, para punir a Rússia pela desobediência ao bloqueio, Napoleão invadiu o país em 1812, acompanhado de um exército formado por cerca de 6.000 soldados e 180.000 cavalos,
mas o general ele foi derrotado pela resistência do povo russo e pelo inverno rigoroso do país. Dos 600.000 soldados que foram para a Rússia, apenas 30.000 retornaram para a França. Então acabava assim o mito da invencibilidade napoleônica. Com a derrota de Napoleão na Rússia, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, principais adversários da França, se uniram e formaram um gigantesco exército que venceu os franceses. Invadiu a França e ocupou a capital Paris em 1814. Napoleão foi exilado na ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com 1.000 soldados sob suas ordens. O trono francês foi entregue a Luís XVIII, que era irmão de Luís XVI, e o rei que fora guilhotinado na Revolução Francesa. Napoleão fugiu de Elba no início de 1815, acompanhado de 800 homens, desembarcou na França e foi recebido como herói. Ao se dirigir a Paris com seus soldados, o rei da França enviou tropas para prender Napoleão, mas os soldados uniram-se a ele. O rei Luís XVIII, ao saber do ocorrido, fugiu do país e Napoleão ocupou o trono francês, mas governou por pouco mais de 3 meses. Uma nova aliança militar com mais de 1 milhão de soldados e liderada pelos ingleses derrotou as forças bonapartistas na Batalha de Waterloo, em 1815. Napoleão foi preso e mandado para Santa Helena, uma ilha minúscula localizada no Atlântico, onde permaneceu ali até 1821, que foi o ano da sua morte. Sobre o Congresso de Viena, então, após derrotar Napoleão, as nações vencedoras, que eram Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, reuniram-se com a França monárquica no Congresso de Viena, entre 1814 e 15, para decidir aí os rumos da Europa e adotaram 2 princípios, o princípio da legitimidade e a política do equilíbrio europeu. O princípio da legitimidade considerava legítima a volta ao poder das famílias que ocuparam o trono antes da Revolução Francesa. Luís XVIII, da dinastia de Bourbon, ele foi legitimado e voltou a ocupar o trono da França. A política de equilíbrio europeu era uma proposta pelo príncipe Metternich, da Áustria, e defendia a necessidade do equilíbrio entre as grandes potências para evitar a opressão de uma nação sobre as outras e que as grandes potências fossem compensadas pelos prejuízos sofridos nas guerras napoleônicas. Os novos senhores da Europa, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, redividiram o mapa europeu, atendendo aí a seus interesses, mas desrespeitando os interesses dos povos das regiões divididas, como vocês estão vendo aí no mapa. É isso aí, pessoal. Em caso de dúvida, é só falar.